Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC Cursos. Hoje nós vamos falar sobre extinção da punibilidade. Matéria que cai muito em provas de concurso, tem muita questão nessa aula e aqui vamos tratar delas. A extinção da punibilidade vem prevista no artigo 107 do Código Penal. E lá traz um rol de quando que se extingue a punibilidade. Isto é, o sujeito em tese teria praticado o crime e aí é a possibilidade dele não sofrer a sanção penal. É a possibilidade de dar extinta essa punibilidade. Então, a extinção de punibilidade possibilita a extinção do cumprimento de pena ou até mesmo a própria pena, o próprio crime ou a ação penal. Então nós vamos ver que dependendo da situação, vai extinguir a pena, vai extinguir o próprio crime ou vai extinguir a ação penal. E trata-se de um rol exemplificativo, ou seja, permite-se a ampliação deste rol, porque a extinção da punibilidade é algo que venha favorecer o acusado. Então, diante disso, a doutrina entende que é um rol meramente exemplificativo. E aí, primeira questão. No que concerne o artigo 107 do Código Penal, que enumera as causas extintivas de punibilidade, trata-se de um rol, letra A, questão de 2018. Exemplificativo, já que são admitidas pela legislação causas ali não contidas, como, por exemplo, o cumprimento da suspensão condicional do processo. B, taxativo. Não é. Taxativo é aquele que está previsto ali e não admite nenhum tipo de ampliação. Está errado. Taxativo. Está errado. Exemplificativo, já que são admitidas pela legislação causas ali não contidas, como, por exemplo, a incapacidade mental superveniente ao crime. E letra E, exemplificativo, já que são admitidas pela legislação causas ali não contidas, como, por exemplo, o indulto. A E está errada porque o indulto está previsto. A D está errada porque o sujeito que está cumprindo pena e depois, posteriormente, ele tem a doença mental, ele vai ter a sua pena suspensa e não extinta. Vai ter a pena suspensa. Então, a letra correta é a letra A, que realmente trata-se de um rol exemplificativo. Por que exemplificativo? Porque admite-se outras causas de extinção de punibilidade que ali não estão elencadas no artigo 107. Vamos então à análise individual. Primeira causa de extinção da punibilidade é a morte do agente. Bem, se o autor do crime morreu, como que ele vai cumprir pena? Aí você vai falar, professor, nem precisava ficar falando disso. Sim. Por quê? Porque a prova da morte do agente se dá com a certidão de óbito. Eu assisti, tá, gente? Eu confesso que eu assisti. Eu assisti a novela que passou na Globo, que já se encerrou, Segundo o Sol, acho que era. Enfim, era a novela das 9. O Remy estava morto, voltou. Tá vendo? Essa história da pessoa estar morta e voltar, ele era criminoso. Então, tem que ter documento que prove a certidão a morte. Então, a certidão de óbito é um documento. Professor, e se for utilizado certidão de óbito falsa? Bem, o uso de certidão de óbito falsa. O STF e o STJ já pacificou o seguinte entendimento. Porque o que acontecia? O sujeito ia lá, usava-se de uma certidão de óbito falsa no processo criminal, o juiz decretava a extinção da punibilidade pela morte do agente, e aí aparecia o sujeito vivo. E aí ele respondia por crime de uso de documento falso, mas aqueles outros crimes, ele estaria tudo extinta a punibilidade. Era justo? Não, não era justo. E aí a discussão vai, a discussão vem, mas não pode piorar a situação. Foi toda aquela discussão até que o STF, o STJ falou, não. A decisão baseada em atestado
em certidão de óbito falsa, ela não existe. Então, revoga-se essa decisão e reabre-se o processo. É isso que acontece. Tá? É importante deixar bem claro que não este é o entendimento pacífico. Segundo o próximo inciso seria de quais são as causas também que extinguem a punibilidade: anistia, graça e indulto. Na eleição de 2018, esse tema foi muito forte nas eleições. Por quê? Porque uma das bandeiras levantadas, eu não estou aqui sendo partidário, estou dando exemplos didáticos. Uma das bandeiras levantadas, tanto pela questão da candidatura do Haddad, foi que o Haddad teria dito ou teria deixado a entender que ele daria ao presidente Lula o chamado indulto. Aí você vai falar assim, poxa, professor, o indulto é um indulto. Seria possível isso? Ou no caso do ex-presidente Lula seria a anistia? Como é que ficaria essa situação? Bem, primeira coisa, anistia, graça e indulto serve para extinguir a punibilidade. Então você vai extinguir a punibilidade. O agente não vai cumprir pena. A anistia é ato de competência do Congresso Nacional. Não tem como o presidente dar anistia a alguém. Quem tem que fazer isso é ato do Congresso Nacional. Então, no caso do ex-presidente Lula, se o Congresso resolver dar a anistia ao Lula, é só o Congresso. Quando eu falo Congresso Nacional, é a sessão conjunta entre os deputados e senadores. A graça é de competência do presidente da República, porém delegável a outros membros. Mesma coisa o indulto. Gente, então peraí, o Haddad daria um indulto, seria isso mesmo? Vamos entender o conceito. A anistia, ela trata-se de um benefício relativo a fatos. É um benefício coletivo relativo a fatos. Então, normalmente, quando se fala em anistia, são situações em que o Brasil reconhece que não teria caminhado certo, e aí ele vai e perdoa aquelas pessoas que teriam sido condenadas, né, por uma situação que o Brasil depois reconheceu ser injusta. Então vamos imaginar que de repente, foi o caso de alguns militantes combateram a ditadura, muitos receberam a anistia. Por quê? Porque de certa forma foi reconhecido que a luta tinha uma certa razão. Então era um benefício coletivo, apaga-se todos os efeitos. É como se ele não tivesse cometido crime algum. A anistia, ele fica com a ficha zero. Mas assim, atinge todos os efeitos penais. Todos os efeitos penais, mas não os extrapenais. Os efeitos civis não se atingem. E pode ser dado antes ou depois do trânsito em julgado da sentença. Então só pode ser dado antes ou depois do trânsito em julgado da sentença. Então, perceba que a anistia é o melhor benefício que tem. É o melhor benefício que tem. E é dado aí a qualquer tipo de crime, tirando, obviamente, as exceções legais, a questão do crime hediondo, mas é o Congresso que dá, relativo a fatos, que esses fatos as pessoas foram acusadas e se reconheceu posteriormente. É dado por lei, né, porque o Congresso faz a lei, e não gera reincidência, porque o sujeito apaga todos os efeitos penais dele. A diferença entre graça e indulto é que o indulto é dado por uma coletividade. É um benefício
coletivo. Enquanto que a graça é um benefício individual. É a mesma coisa. O que é a graça? É um indulto individual. Então, quando os jornalistas falavam lá do caso do Haddad, eles tinham que dizer que, na verdade, não era um indulto, era uma graça. E é interessante que, quando é dado o indulto ou a graça, atinge os efeitos principais da condenação. Extingue-se a punibilidade dele. Todavia, ele vai ser, em ambos os casos, o sujeito será considerado reincidente. Isso, detalhe muito importante, tanto a graça como o indulto só podem ser dados após o trânsito em julgado da sentença. Só após o trânsito em julgado da sentença é que poderá ser dado esse... Percebam que na anistia pode ser antes ou depois, mas na graça e indulto só após o trânsito em julgado da sentença. Novamente, não sei quem que falou com desconhecimento jurídico, mas caso tivesse sido eleito o Haddad, ele não poderia nunca dar essa graça agora para o ex-presidente Lula, porque não houve o trânsito em julgado da sentença. Ah, professor, mas eu ouvi, e aqueles indultos natalinos? Gente, indulto natalino não é indulto, tá? É dado o nome de indulto, mas não é indulto. A imprensa dá esse nome de indulto, mas não é indulto. É permissão de saída. É permissão de saída para festas de final de ano. Então, o que a gente vê é que a imprensa faz a gente levar ao erro. Quando se fala em indulto, em graça, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando da possibilidade de extinção da pena, que é dada pelo presidente da República. Na graça, ele destina aquela graça para uma única pessoa. O indulto não, ele vai, edita um decreto, e lá nesse decreto ele diz que se as pessoas se enquadrarem naquele quesito, se enquadrarem naquela situação, ele vai, sem sombra de dúvidas, ter direito ao indulto. Então é isso. A diferença dos três institutos. Ambos extinguem a punibilidade, aliás, são casos de extinção da punibilidade previstas no artigo, mas aqui a gente tem que ponderar as suas diferenças. Quem tiver esse quadro aqui, tem certeza que não vai errar nenhuma questão. O abolício crimes. Bem, abolício crimes significa que uma lei nova revoga uma conduta tida como criminosa. É a abolição do crime. Por exemplo, nós tínhamos que traição era crime. Veio a lei nova e falou, não, traição não é crime. Revogou-se o crime. Então, quem foi condenado por aquele crime e aí de repente vem a lei nova e diz que não é mais crime, a pessoa tem que ser posta em liberdade. Isso é chamado de abolício crimes. Vamos falar da prescrição, decadência e perempção. As três causas também estão previstas ali. Primeiro, a prescrição. O que é prescrição? A prescrição é decurso de um tempo. Ou seja, é quando ocorre um período, um prazo longo. A prescrição, gente, ela pode ocorrer antes da ação penal, ou depois da ação penal, ou mesmo após o trânsito julgado da ação penal. Porque na prescrição, o sujeito, ele tem o quê? Ele tem um prazo, porque se você comete um crime, você não vai ficar a vida inteira sendo procurado pela justiça. A justiça tem um prazo para poder fazer com que se puna aquele crime. Se a justiça não cumprir naquele prazo estabelecido,
Então ele tem um prazo para poder processar, existe um prazo para poder de duração de um processo e existe um prazo para poder executar aquela pena. E esses prazos prescricionais estão previstos no Código Penal. Mas olha, sempre ocorre antes ou depois, né? Então, ocorrendo a prescrição, não tem como haver punição. Ocorre em qualquer espécie de ação penal, tanto na privada ou na pública, extingue-se o direito de punir. Extingue-se o direito de executar a pena, mas é tudo o quê? De punição. Por quê? Porque a prescrição diz, olha, você tem esse prazo para fazer. Se o prazo máximo prescricional que nós temos é de 20 anos. Poxa, tem 20 anos para fazer e não faz, fica difícil, né? E é improrrogável. É um prazo improrrogável. É muito comum, por exemplo, chegar, quando eu trabalhava, lá não é querer puxar sardinha para a Justiça de Rondônia, mas eu não encontrei essa situação em Porto Velho. Mas em Rondônia, em Cuiabá, encontrei situações em que processo de 1992. Eu era assessor, fui sentenciar um processo de 1992, já estava prescrito o processo, porque demorou-se muito tempo até que ocorresse a sentença. Então, ali ocorreu a prescrição. A decadência, ela ocorre antes da propositura da ação. Percebam, prescrição, antes ou depois da ação. Decadência, é antes da ação. Ocorre na ação penal privada e na condicional à representação. Por quê? Porque o sujeito ele tem 6 meses, a partir do conhecimento de quem é o autor do crime, para poder ajuizar a queixa-crime ou para poder ajuizar a representação. O que é representação? Autorizar o Ministério Público a processar através da ação penal pública. E ele tem esses 6 meses. Decorreu esses 6 meses, ocorre a decadência. Então ele tem 6 meses para tomar todas as medidas cabíveis para que se possa iniciar a ação. Se não faz, ocorre a decadência. Também trata-se de um prazo improrrogável. A perempção é a perda da própria ação. A perempção, ela ocorre durante a ação penal. E ela ocorre durante a ação penal privada. Por quê? Porque o sujeito acaba se enquadrando nas hipóteses da perempção que estão lá no Código de Processo Penal. E aí faz com que ele não tenha direito de dar continuidade à ação penal. Por exemplo, morre o ofendido e ninguém dá continuidade na ação penal. Então, nessa situação, existe um prazo para dar continuidade na ação. E não faz, ocorre a perempção. Próximo. Pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação penal privada. Renúncia de direito de queixa. Queixa, o sujeito tem um prazo de 6 meses para poder fazer a queixa-crime na ação penal privada. Não faz. Não faz. Por que não faz? Porque ele renunciou o direito, tacitamente ou expressamente. E quando estiver correndo a ação, ele fala, eu perdoo. Lembre-se que para poder ter o perdão na ação penal privada, nas chamadas queixas-crimes, é necessário que o ofendido, é necessário que o querelado, aquele que foi o autor do crime, aceite o perdão. Se ele não aceitar o perdão, aí não tem como extinguir a punibilidade. Somente se o perdão for aceito. 6. Pela retratação do agente, no caso em que a lei admite. Às vezes a lei diz, olha, se o agente se retratar, se desculpar, vai extinguir a pena. Então, se a lei admitir essa retratação, é perfeitamente possível.
e pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. O perdão judicial é quando o juiz, verificando o caso concreto, verificando que a dor, o sofrimento já é uma punição para aquela pessoa, ele acaba perdoando a pessoa com relação ao crime. Isso se dá muito nos crimes culposos. Por exemplo, no homicídio culposo. Você culposamente causa a morte do seu próprio filho. A dor da morte já é uma punição para o pai. A razão disso, o juiz pode dar esse perdão, mas tem que estar previsto em lei. Eu falei para vocês o quê? Eu falei para vocês que o perdão ele tem que estar previsto em lei, tá? Então, o perdão judicial tem que estar lá escrito. Lesão corporal culposa. Então, não vamos esquecer desse detalhe. Vamos fazer uma questão. A respeito da extinção da punibilidade, assinale a alternativa correta. São causas de extinção da punibilidade: a morte do agente, legal. A prescrição, legal. Renúncia ao direito de queixa também. Nos crimes de ação penal privada, isso. E nos crimes sem violência e com ressarcimento ao dano à vítima? Será? B. São reduzidos de metade os prazos prescricionais quando o criminoso era o tempo do crime, menor de 21 anos ou portador de doença mental comprometedora de capacidade de entendimento. C. O perdão judicial concedido ao agente impede que posteriormente seja considerado reincidente, caso novo crime seja praticado. E D. Antes de transitar em julgado a sentença final, a prescrição somente se regulará pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime. E a resposta correta é a letra C. Nós temos uma súmula do STJ que diz que o perdão judicial dado pelo juiz, além de extinguir a punibilidade, não vai gerar nenhum efeito condenatório. Ele não será considerado reincidente. Ele não haverá os efeitos da condenação. Então, quando se dá o perdão judicial, apaga-se todos os efeitos condenatórios da sentença penal. Tanto que está no artigo 120 do Código Penal, diz: a sentença que concedeu o perdão judicial não será considerado para efeitos de reincidência. Mas vamos explicar as outras. Gente, aqui está dizendo segundo o Código Penal. Nos crimes sem violência, o ressarcimento do dano à vítima gera uma atenuante e não uma extinção da punibilidade. Letra B. A letra B está errada porque os prazos prescricionais, sim, eles podem ser reduzidos pela metade. A contagem do prazo prescricional pode ser reduzida pela metade. No caso em que a pessoa tem cometeu o crime entre 18 a 21 anos, ou no caso em que no momento da condenação o sujeito tem mais de 70 anos. Então, nessas duas situações, os prazos prescricionais, eles contam pela metade. Por que pela metade? Porque pressupõe que a pessoa que cometeu esse delito entre 18 a 21 anos é uma pessoa que não tinha um discernimento ainda totalmente pleno. Por isso gera-se aí um benefício. Ou aquela pessoa que recebeu a pena, que aos 70 anos ele vai receber a pena, o prazo prescricional é pela metade, é porque ele não vai ter muito o que cumprir, não vai ter muito tempo de vida. Então, por isso esse benefício. D. Antes de transitar em julgado a sentença final, a prescrição se regulará pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime. A prescrição, gente, ela se dá de duas formas. Se o sujeito cometeu o crime e ele está respondendo o processo, você vai sempre olhar a pena em abstrato, isto é, de 6 a 10 anos. Então você vai olhar como parâmetro para a contagem do prazo prescricional o máximo da pena. Então lá, 10 anos.
Depois que saiu a sentença, você não vai mais em abstrato, você vai em concreto. Porque já existe uma pena. E aí você vai analisar o prazo prescricional em cima da pena aplicada. Então aqui, quando diz assim, antes de transitar em julgado a sentença final, isso significa que já existe a pena. A prescrição somente se regulará pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime. Não, é pelo quê? Regulará pela pena aplicada e não pelo máximo da pena combinada ao crime, ou seja, aquela que está combinada. Não é a que está combinada, é aquela que foi aplicada. E letra E, interrompida a prescrição, o prazo começa a correr novamente do dia da interrupção, salvo no caso de pronúncia. Se interrompe-se a prescrição, significa o quê? Significa que o prazo prescricional volta do zero. Importante. Quando se fala suspensão do prazo prescricional, é isso aqui. É isso aqui. Ela volta a correr. Suspendeu o prazo no dia 10, ela volta a correr a partir do dia 10. Não, ela suspendeu o prazo prescricional, já tem 5 anos o prazo, continua correndo, depois que passar a suspensão. A interrupção não. Interrompeu o prazo prescricional, volta para o zero. Volta para o zero. Então, isso é muito importante, tá? Por exemplo, o prazo prescricional está correndo. Aí o juiz, recebeu a denúncia. Volta para o zero. Então, é importante que suspensão é diferente de interrupção. Próxima. É causa de extinção da punibilidade expressamente previsto no artigo 107 do Código Penal. Impronúncia, despronúncia, perdão judicial, decisão absolutória e retroatividade da lei que diminui a pena combinada ao fato criminoso. Resposta, letra C. Perdão judicial. Outra coisa importante é que institutos da pronúncia, despronúncia são do júri, tá? Processo penal. Quando o sujeito é levado para o júri, é pronunciado. Quando ele não é levado ao júri, ocorre a impronúncia. A despronúncia é quando ele lá no júri, ele é despronunciado. Ele é levado novamente para o juiz de primeiro grau. E aí o restante, bem tranquilo. Próxima questão. Extingue-se a punibilidade do agente pela retroatividade da lei que diminui a pena? Não, que extingue a pena. Então está errado. Pela superveniência de doença mental do autor do ilícito? Não, suspende-se. C. Pela reparação do dano ou restituição do objeto ilícito em qualquer crime? Falso também. Pelo perdão do ofendido em qualquer crime? E letra E, pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. O perdão do ofendido é só nos crimes de ação penal privada. Então, e o perdão judicial somente nos casos previstos em lei. Vocês perceberam, vocês notaram que existe essas questões de 2018 bateram no perdão judicial? Para vocês verem que o artigo 107, ele acaba sendo fonte de muitas perguntas, tá bom? Que a esperança seja nossa eterna companheira. Amém, né, gente? Que a esperança seja sempre a nossa companheira. Esperança para que a gente possa lidar com toda e qualquer situação. Muita esperança para você, que você vai dormir agora, ou você vai iniciar seu dia, ou que você está ainda estudando direto para outras matérias. Muita esperança em seu coração. Muita fé, muita esperança. E tudo vai dar certo. Tudo é passageiro nessa vida. E tudo é tempo de recomeço também. Tá? Um grande abraço. Fiquem com Deus.
e até. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para convidar vocês a conhecerem a nossa super proposta pedagógica para o concurso da PRF 2018-2019. Aqui na Lá Concurso você pode ter certeza que é o melhor custo-benefício do mercado para esse concurso. Apenas 10 parcelas de R$ 25 você vai ter um curso completaço, super atualizado, ponto a ponto do edital. Professor, quanto que é mesmo? 10 parcelas de R$ 25. E digo para vocês, a qualidade das nossas videoaulas é do professor que você acabou de assistir. Nós não temos professores medianos, nós temos professores sempre top de linha, professores bastante experientes, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Bacana? Então, convido vocês aí a estudar aqui na Lá Concursos. Quer se matricular? Clique aqui embaixo, tem um link para você fazer sua matrícula, que é algum esclarecimento. Nós temos aqui também um link, você vai falar no WhatsApp da nossa empresa lá, com uma das meninas do nosso atendimento. Bacana, meus amigos? Espero vocês aqui na Lá Concurso. Ah, detalhe, de segunda a sábado, todos os dias, às 9 horas, nós temos aí uma live de um assunto importante sobre a PRF. Tudo bem, pessoal? Espero vocês. Um forte abraço. Fui. Tchau. Clique lá.